bem, Jesus vai contar agora outra parábola, também sobre oração, mas essa parábola é um pouco diferente. Ela mostra a forma correta de nos achegarmos a Deus e a forma incorreta de orar. Porque tem gente que pode orar e ora de forma incorreta, e a oração pode às vezes até ser uma afronta a Deus, como a desse fariseu aqui que vai orar. E o publicano é uma pessoa que exercia cargos públicos, normalmente trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos. Os cobradores de impostos eram chamados de publicanos, porque faziam cargos públicos, não é? E por isso era odiado pelo seu próprio povo, os judeus, não é? E eram considerados publicanos pecadores, enquanto os fariseus eram considerados santarrões da época, não é? Aqui Jesus vai mexer com os fariseus e vai mostrar também para cada um de nós a forma correta de orarmos e buscarmos a Deus. Presta atenção, a parábola também sobre a oração. Na primeira, ensina a insistência da oração. Na segunda, vai nos ensinar a forma correta de nos chegarmos a Deus. Presta atenção. Disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Tá vendo? Esse é o problema, a autoconfiança. Crendo que era justo e desprezava os outros. Então note que essa parábola tem um outro propósito. A primeira, ele conta sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Na segunda parábola, Jesus fala sobre aqueles que estão confiados em si mesmo, crendo que eles são justos e estão desprezando os outros. Presta atenção, a nós não devemos nunca desprezar quem quer que seja. Não importa qual é a posição que você tenha, não é? Você pode estar numa posição elevada perante os homens, não é? E se sentir melhor que as pessoas, mas no fundo, ninguém é melhor que ninguém. Outra coisa, a vida é uma roda gigante. Às vezes você pode estar lá em cima, mas a vida dá voltas. E aí você vem para baixo. Então, quando você estiver lá em cima, não despreze os que estão embaixo, porque a vida dá volta. Aí de repente você está embaixo e os outros estão em cima, e porque você desprezou, eles vão se lembrar do momento que você desprezou eles, não é? Então, a nós não compete fazer acepção de pessoas, não compete fazer ou nos achar mais importante que ninguém, porque na verdade não o somos. Somos todos iguais diante de Deus, não é? Aos olhos divinos, todos somos iguais. Alguém pode ter sido mais abençoado, favorecido por Deus, e note a palavra que eu uso, favorecido, porque é graça e é favor, às vezes imerecido, por Deus, numa área, e não se julgue melhor que ninguém. Não é? Aqui alguns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. E aí Jesus vai usar o exemplo novamente da oração. Vamos entender. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Aqui é outro contraste. Fariseu, que se considerava um homem religioso, que praticava a lei de Deus. Publicano, que era considerado na época um pecador. Mas os dois vão ao templo para orar. Era comum entre os judeus no templo orarem na hora do sacrifício da manhã, e outras vezes oravam na hora do sacrifício da tarde. Eles faziam o sacrifício pela manhã e sacrificavam animais à tarde no templo, e era comum o povo ir orar na hora do sacrifício ou na hora da queima de incenso, como começa o Evangelho de Lucas, quando Zacarias queimava incenso no primeiro capítulo, o povo do lado de fora orava. Então era comum no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde ou na queima de incenso, o povo ir ao templo para orar. 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Note que o fariseu não falava exatamente alto, mas consigo mesmo ele orava dessa maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha a arrogância
em se julgar melhor que os outros, não é? A parábola é sobre isso. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O que ele era diferente dos outros? Não é? Que, aliás, o que um ser humano é diferente do outro? Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, não é? Pode ser aos olhos humanos, mas não aos olhos divinos. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Vamos ver aqui que ele se julgava melhor. Roubadores, injustos, ele se considerava justo, considerava honesto. Adúlteros, ele se considerava fiel à sua esposa. Nem ainda como esse publicano. Pronto, não é? Ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Agora ele vai lembrar Deus o que ele fazia, não é? Verso 12. Jejum 2 vezes na semana. Era comum entre os judeus jejuarem no sábado, que era o dia de descanso, então muitos jejuavam, e outros jejuavam também na quarta-feira. Esse homem fazia jejum 2 vezes, possivelmente na quarta e no sábado, não é? Jejum 2 vezes na semana. Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Tem gente que diz que a palavra dízimo não aparece no Novo Testamento, precisa ler mais o Novo Testamento. Lucas 18:12, esse homem era dizimista, ele diz: dou os dízimos de tudo quanto possuo. Um judeu, corretamente, que dizimava, não é dízimo que significa 10ª parte de tudo aquilo que se ganha e se produzia, se plantava o trigo, 10ª parte era do Senhor, para entregar no templo. Era um homem fiel, pelo menos no dízimo. Dou os dízimos tudo quanto possuo, não é? Então ele estava lembrando Deus o que ele fazia, que ele jejuava, que ele dizimava, e note que ele está confiando nos seus jejuns, nos seus dízimos, como maneira da sua justificação. O publicano, porém, estando em pé, de longe, note que o publicano nem sequer se aproximava, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Olha a atitude de humildade desse, de reconhecimento da sua verdadeira necessidade de Deus, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, e o fato de bater no peito estava mostrando contritamento, estava mostrando que ele estava arrependido, batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E veja a oração do publicano, veja a oração do fariseu. A do fariseu se achava melhor que os outros. E é isso a parábola. Confiava em si mesmo, desprezava os outros. A do publicano, ele não está preocupado com o fariseu, ele não está preocupado com o seu vizinho, ele está preocupado com ele mesmo. Ó Deus, tem misericórdia de mim. O publicano orava: os demais homens são roubadores, os demais homens são injustos, os demais homens são adúlteros, ninguém presta, só ele prestava. Esse aqui não está preocupado com o que os demais fazem. Se são roubadores, se são injustos, se fazem tudo. Ele está preocupado com ele. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Você está entendendo a forma correta de orar? Quando eu vou orar, né, a não ser que eu esteja orando para que Deus abençoe outra pessoa, ou para que Deus enxugue dos olhos as lágrimas do outro, com compaixão pelo outro, na hora de orar eu não tenho que estar preocupado se os homens estão roubando, se são injustos, são adultos. Isso é problema deles. Eu tenho que preocupar comigo. Essa é a parte importante. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não é? Olha a atitude de oração desses dois homens. Então Jesus está nos ensinando que na oração tem que ter insistência, e quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que orar pelos nossos próprios pecados, pedir perdão pelos nossos próprios pecados, não está preocupado se o outro é roubador, adúltero ou injusto. O problema é do outro, o outro que vai dar conta com Deus, você vai dar conta com você, é o que eu digo para todo mundo. Não perca tempo falando da vida dos outros. Quando você chegar diante de Deus, você não vai dar conta da vida dos outros, você vai dar conta da sua. Olha o publicano, a atitude correta, atitude de humildade. Quando a gente ora, temos que ser humildes. E atitude de preocupar com o seu próprio pecado. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Olha o próximo verso. Digo-vos, de Jesus que está dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E aí vem a grande lição da humildade, que Jesus diz, presta atenção, de que esse, aquele que se humilhou, pediu misericórdia, o outro orou, mas não falou nada. O outro orou, dando graças a Deus, porque ele não era como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, mas não falou nada. Lembrou Deus o que ele fazia, Jesus 2 vezes, falou, jogou palavras ao ar. Esse aqui orou em estado de contrição, em estado de humilhação, em estado de confissão dos seus pecados, vai obter resposta. Não é? Jesus diz, digo-vos que esse deve ser justificado para casa e não aquele. Aquele foi lá no templo orar e jogar palavras ao ar e não resolveu nada. Porque qualquer, Jesus vai dizer, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Está entendendo? O outro estava se exaltando, ia ser humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, o publicano teve a atitude correta, será exaltado. Então, o que Jesus ensina sobre oração nessas duas parábolas? Primeiro, persistência, nunca desista. Segundo, lição de humildade, lição de pensar nos seus próprios pecados, deixa dos outros para lá, se arrepende dos seus próprios, chega diante de Deus em estado de humildade, de contrição, não julgando os outros, como o outro chegou, não dizendo para Deus as coisas boas que você faz, porque Deus sabe, não é? Mas pedindo sim a Deus perdão pelos seus pecados, pelas coisas erradas que você faz e eu faço também, todos nós, não há homem nenhum que não peque. Então temos que lembrar de nosso pecado. Não sei porque as pessoas perdem tempo falando mal da vida dos outros, como se elas fossem melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Todos temos pecado. Talvez o pecado do outro não é o meu, mas e daí? Eu tenho que pensar no meu, não do outro, não é? Então cada um de nós tem que se humilhar diante de Deus, reconhecer nossos próprios erros, reconhecer nossas próprias faltas, reconhecer nossas próprias falhas. E quando formos orar, sempre, 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 chega a Deus, em primeiro lugar, pedindo perdão dos seus pecados. Porque uma vez que Deus perdoa, sua oração é ouvida. Agora, se eu atentar, como diz o Salmo 66, verso 18, se eu atentar para a iniquidade do meu coração, eu clamarei e Deus não me ouvirá. Então, presta atenção nisso. Cuidado. Mas chegue a Deus sempre pedindo perdão. É isso que ensina a parábola do fariseu e publicano. Ensina também que nós não devemos confiar em nós mesmos. Ensina também que não devemos desprezar a ninguém. Ensina que não devemos nos exaltar, mas sim nos humilhar. Que coisa tremenda que essa parábola ensina. Você pode até pegar aí uma ideia para um sermão seu, se você quiser. Não confie em si mesmo, não despreze os outros e não se exalte, não é? Confie em Deus, olha, não confie em si mesmo, confie em Deus. Não despreze os outros, não faça acepção de pessoas, não é?